Olá, bem-vindos ao AmpliCast, a nossa conversa aqui da Igreja Amplitude de Vinhedo. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, mexe com a gente, né? O tema é pessoas fake. Forte esse título. E muito atual. Pois é. Parece que vivemos numa pressão constante, sabe? Para mostrar uma versão idealizada da gente, principalmente na internet. Com certeza. Aquela coisa da vitrine importar mais que o que está dentro, né? Uma tensão real. Exato. E essa busca por ser autêntico, por ser de verdade, versus só parecer, isso não é só lá fora, no mundo. Bate fundo na nossa caminhada de fé também. Não é verdade. E a nossa conversa hoje vai ser inspirada numa reflexão muito boa sobre a carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 3. E isso, Filipenses 3, que fala justamente sobre onde a gente encontra a nossa identidade de verdade, né? Exatamente. Onde está o nosso valor real? A ideia é a gente explorar juntos o que significa ser genuíno, ser autêntico, como seguidor de Jesus nesse mundo de aparências. Como a gente larga o fake e abraça o que é real em Cristo. É um desafio e tanto. Vamos lá. O ponto de partida é essa expressão mesmo, pessoas fake. Gente que constrói uma imagem, né? Às vezes bem longe do que é de verdade. A gente vê isso direto por aí. Exemplos não faltam. Pensa no mundo profissional, tipo LinkedIn. Parece que tem uma obrigação de listar um monte de conquista, certificado, cargo. É verdade. E vira e mexe a máscara cai, né? Sai notícia de gente que inventou estágio na NASA, diploma de Harvard. Pois é. Lembro desse caso de Harvard, tiveram que desmentir publicamente. Isso mostra uma sede, né? Uma ânsia por validação externa, por parecer ser algo que talvez não seja. Uma necessidade de mostrar alguma coisa, né? De se comparar. Isso. E aí, trazendo isso para o nosso contexto de fé, a coisa fica delicada. A gente tem dados aí, acho que de 2022, que mostram o Brasil como um país majoritariamente cristão. Coisa de 80%. É um número enorme. Cerca de 56% católicos, uns 26% evangélicos, né? Exato. E olhando assim de primeira, a gente pensa, que ótimo! Mas aí vem aquela pulga atrás da orelha. Vem a pergunta incômoda, né? Como que a gente concilia essa autoidentificação cristã tão grande com a realidade que a gente vê no país? Essa é a questão. Se tanta gente se diz cristã, por que a gente ainda lida com tanta insegurança, falta de ética, golpes? A mensagem original até citava um golpe no Booking.com feito por um brasileiro. Puxa, verdade. Dói pensar nisso. Então fica a pergunta. Será que uma parte grande desses 80% vive um cristianismo fake? Uma fé que é mais um rótulo, uma coisa social, do que uma transformação de verdade na vida? É uma dissonância que incomoda mesmo. Falar uma coisa é viver outra. Dizer sou cristão, mas talvez sem ter um relacionamento real com Deus, sabe? Exatamente. E é aí que Filipenses 3 entra com tudo. Sim, porque o apóstolo Paulo, que escreveu a carta, ele mesmo dá um testemunho incrível sobre isso. Ele viveu uma espécie de vida fake para Deus, baseada em méritos, antes de conhecer Cristo de verdade. É uma virada de chave impressionante na vida dele. Ele era o exemplo do religioso exemplar, pelos padrões da época. Totalmente. Antes dessa transformação, o currículo dele era impecável. Ele mesmo descreve isso lá em Filipenses capítulo 3, ali pelos versículos 4 a 6. Ele fala que se alguém acha que tem motivo para confiar em credenciais próprias, no que ele chama de confiar na carne... Sim, ele diz, circuncidado ao 8º dia, do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Uau! Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Que lista! É impressionante. Ele tinha a linhagem certa, a tribo certa, era do grupo religioso mais rigoroso, os fariseus, tinha um zelo tão grande que perseguia os cristãos e pela lei era perfeito. Exato. Humanamente falando, ele tinha tudo para se sentir seguro, justificado por ele mesmo, pela sua história, seus feitos. Mas aí vem Cristo e tudo muda. A transformação é radical. No versículo 7 ele solta uma bomba. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Que frase!
O que era vantagem virou desvantagem. E ele não para aí. No versículo 8, ele vai ainda mais fundo. Sim, na verdade considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo ou esterco, para poder ganhar a Cristo. Lixo, esterco, são palavras muito fortes. Ele não está dizendo que a família, a educação, o zelo eram ruins em si, né? De jeito nenhum. Não é que essas coisas sejam ruins. A questão é o valor relativo delas. A grande virada de Paulo é essa. Quando ele descobriu o valor supremo, a suprema grandeza, de conhecer Jesus pessoalmente... Todo aquele lucro anterior perdeu o valor. Exato. Todas as credenciais, tudo que dava status para ele, virou nada. Comparado a ter Cristo, virou insignificante, tipo lixo mesmo, algo para jogar fora. Então essa é a passagem do fake para o autêntico. É abandonar a confiança no currículo, nas aparências, e abraçar uma identidade que só se acha em Cristo. Muda tudo. Uma mudança total de onde colocamos nossa confiança. E essa autenticidade em Cristo é o oposto do que Paulo chama de falsa circuncisão. Olha só, nos versículos 2 e 3, ele alerta. Cuidado com os cães. Cuidado com esses maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Cães, maus obreiros. Pesado, hein? Quem seriam eles? Provavelmente gente que insistia nos rituais externos, como circuncisão física, sabe? Como se isso fosse o essencial para pertencer ao povo de Deus ou para ser justo. Focavam no sinal de fora, talvez mais uma aparência religiosa. Ah, entendi. A aparência de novo. Exatamente. Mas Paulo redefine a verdadeira marca do povo de Deus. Não é um sinal no corpo, um ritual. É uma realidade interna. E qual é essa realidade? Ele diz, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então, a marca verdadeira é espiritual. É adorar a Deus pelo Espírito, colocar toda a nossa glória, nosso valor em Jesus e largar a confiança em qualquer coisa humana, ritual, herança. Isso. A identidade genuína nasce de dentro para fora pela ação do Espírito Santo no coração da gente. Faz todo sentido. E qual o objetivo final dessa transformação toda? Dessa busca pela autenticidade que ele está descrevendo? Os versículos 10 e 11 revelam o desejo mais profundo de Paulo. É algo uau. O que ele diz? Ele fala assim, o alvo dele é conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nossa, que profundidade! Não é só querer as bênçãos, né? É querer conhecer Cristo. Conhecer ele intimamente, experimentar o poder que ressuscitou ele. E olha que ponto forte. Está disposto a participar dos sofrimentos dele, se identificar com ele em tudo, até na morte. Isso é fé autêntica. É muito profundo. Isso me lembrou a ideia do livro citado na mensagem, Espaço para Deus. Sim, Room for God. Embora o título possa sugerir dar só um espacinho para Deus na vida, a verdade que Paulo mostra é que Deus não quer só um espaço, né? Não mesmo. Ele quer o centro do nosso ser, dos nossos amores, das nossas prioridades, tudo. E vamos ser sinceros, né? Seguir esse modelo, colocar Cristo nesse centro absoluto, não é fácil. A própria fonte lá reconheceu que é um padrão pesado, né? Elevado. Com certeza, não é algo que acontece de um dia para o outro. É um processo, para a vida toda. Exige uma vigilância constante, sabe? Uma disposição para ir esvaziando o coração das coisas que brigam com Cristo pelo controle. Tipo o quê? O desejo de sucesso a qualquer custo, o orgulho, a busca desesperada por segurança financeira, a preocupação com o que os outros pensam, as aparências. A régua é alta porque a referência é o próprio Cristo. É verdade. Então, pensando nas consequências práticas de Filipenses 3 para a nossa vida, para a gente viver de forma mais autêntica, uma coisa que salta aos olhos é a confiança em Deus, né? Sim, a mensagem destacou bem isso. O Deus da Bíblia é totalmente diferente do que a gente imagina. Ele é digno de toda a nossa confiança. E tem aquela parte fascinante da humildade de Deus na Trindade, né?
como o Pai exalta o Filho, como o Espírito revela o Filho. Exato. Lá em Filipenses 2, Paulo fala disso. Há uma honra mútua, um serviço mútuo dentro de Deus. Isso quebra a imagem de um Deus distante ou egoísta. É um Deus relacional, humilde na sua grandeza. Por isso, totalmente confiável. Isso muda a nossa relação com Ele. E outra coisa, a alegria. Paulo fala lá no comecinho do capítulo 3, versículo 1. Alegrai-vos no Senhor. Uma alegria constante. Isso. E é bom lembrar, ele escreveu isso provavelmente preso. A alegria dele não vinha das circunstâncias, que eram péssimas. Vinha do Senhor. A fonte era outra. A fonte era a fidelidade de Deus, a bondade dele, a soberania dele, que não mudam. Para o cristão autêntico, mesmo na dificuldade, na perda, no sofrimento, tem motivo profundo para se alegrar. O perdão, o amor de Deus, a esperança da vida eterna. É uma alegria que o mundo fake nem entende. Isso volta para a questão da identidade espiritual genuína. A marca do cristão não é externa, é interna. É o Espírito Santo transformando a gente. Sim. Deus não busca igrejas ou pessoas de fachada. Ele busca corações que estão sendo moldados por Ele de verdade. A gente pode se perguntar, será que estamos vendo essa transformação em nós? Nossos valores, prioridades, reações estão mudando para parecer mais com Cristo? Boa pergunta. E essa transformação está ligada à justiça que vem de Deus, né? Que Paulo fala no versículo 9. Exatamente. A justiça que vale não é a que vem da lei, do nosso esforço para cumprir regras. Essa era a justiça que Paulo tinha e considerou perda. Certo. A justiça verdadeira, que nos faz aceitos por Deus, é a que vem pela fé em Cristo. É a justiça que vem de Deus baseada na fé. Ou seja, não depende do quão bons a gente consegue ser. Não depende dos nossos méritos. Nada disso. Somos declarados justos por causa do que Cristo fez por nós. E recebemos isso de presente, pela fé. Isso tira um peso enorme das costas, né? A pressão de ter que montar uma fachada de perfeição. Liberta mesmo. Então, se a gente fosse resumir a mensagem central de Filipenses 3... Seria que ser cristão de verdade não tem nada a ver com manter aparência, com juntar credencial religiosa, com seguir ritual. Tem a ver com uma revolução dentro da gente. Uma revolução de valores. Onde Cristo se torna o bem maior, o centro de tudo. Isso. E todo o resto, por melhor que seja, vira perda, vira lixo, quando a gente compara com a grandeza que é conhecer Cristo e ser dele. É um chamado para a gente se autoavaliar, né? O que ou quem está sentado no trono do nosso coração hoje? Nossos projetos, nosso conforto, nossa imagem, a opinião dos outros. Ou é Jesus Cristo mesmo governando o que a gente pensa, o que a gente deseja, o que a gente decide? Essa é a provocação que fica. Quais são os nossos lucros hoje? Se a gente pusesse eles do lado do valor infinito de Cristo, será que eles pareceriam tão importantes? Ou mais como aquele lixo que Paulo falou? É. A jornada da fé autêntica pede essa reavaliação constante. Deixar Cristo ser Senhor de fato, não só de boca para fora, na prática do dia a dia. É aí que está a diferença entre ser um cristão fake e um filho de verdade sendo transformado por ele. Uma jornada desafiadora, mas que parece ser o caminho para a liberdade e para o sentido de verdade, né? Parar de viver para a plateia e viver para aquele que nos conhece por dentro e nos amou primeiro. É o convite para achar a vida real nele. Abandonar as cópias, as imitações. Muito bom. Queremos agradecer a quem nos acompanhou aqui no Amplicast da Igreja Amplitude de Vinhedo, que essa nossa conversa sobre autenticidade inspire a todos nós a buscar o que é verdadeiro, o que permanece. Com certeza. E para continuar essa conversa, para acompanhar mais conteúdos, fica o convite. Siga a gente lá no Instagram, @AmplitudeVinhedo, e acompanhe também nosso canal no YouTube, só buscar por Igreja Amplitude Vinhedo. Isso aí. Desejamos a todos muita paz e encerramos por aqui. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.